nosso Pai, mais uma vez nos apresentamos pela fé diante da Tua santa e divina presença e mais uma vez queremos humildemente suplicar-te, Senhor, que o Teu santo e bom Espírito venha estar connosco. Ó Senhor, reconhecemos que é apenas e só pela operação do Teu Espírito em nós que nós podemos entender convenientemente a Tua palavra e também, Senhor, compreender a poderosa mensagem de salvação que tens para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por nos ajudares a compreender, Senhor, que é na medida, Senhor, que nós aceitamos a Tua palavra, que ela pode ser uma defesa para nós neste caminho turbulento da vida em que todos nós passamos, Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos a compreender cada vez mais e melhor o Teu plano maravilhoso para nós, individualmente e para o Teu povo em geral. Que possamos, Senhor, entender estas profecias da Tua palavra, Senhor, como um mapa, como uma bússola que nos orienta neste mundo em que nós vivemos, Senhor. Mais uma vez aqui estamos pela fé diante de Ti, suplicando a Tua ajuda, a Tua assistência e desde já Te agradecemos também pela fé, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, mais uma vez boa noite, bem-vindos a todos vós. Antes de podermos ir para o tema desta noite, que eu esta noite queria apresentar o tema de Daniel 11, porque é uma profecia que é pouco conhecida do livro de Daniel. Eu gostaria de explicar outras coisas. Bom, eu precisava de mais uns dias para poder partilhar convosco mais coisas do que aquilo que tenho partilhado. Lembram-se que nós analisámos aquele texto de Mateus 24, 37 a 39, onde o Senhor Jesus fez referência ao dilúvio, aos dias de Noé, e disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Já agora, um pequeno parênteses também. Sabem que há muitas pessoas hoje em dia, e eu estou a referir isto porque não são só pessoas descrentes, são mesmo pessoas que se dizem cristãs. Bom, quando eu digo que se dizem cristãs, pois bem, podem ser católicos, podem ser protestantes, mas espantem-se porque já existem alguns, eu tenho que pôr umas aspas porque não consigo admitir de outra maneira, já existem alguns adventistas lá para os Estados Unidos que não aceitam a história da criação. E então nós temos que mostrar como é que realmente o texto de Gênesis, ou melhor, aquilo que põe em causa é sobretudo os primeiros 11 capítulos de Gênesis, sobretudo a história da criação, a história do dilúvio. Pois bem, a melhor prova, meus irmãos, que nós temos para podermos afirmar com toda a convicção que o que está escrito nos primeiros 11 capítulos do Gênesis é algo verídico, é que o próprio Senhor Jesus, já para não falar dos apóstolos, mas o próprio Senhor Jesus se referiu a esses acontecimentos como sendo verdadeiros. Por exemplo, abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo 19. Eu sei que isto não é um problema para vós, atenção, não me entendam mal, mas aquilo que eu vos quero dar é, digamos, os meios para, caso um dia vocês se confrontem com alguém que ponha isso em causa, vocês saibam como se poder defender e defender de forma eficaz. Eu sei que quando vocês leem isto, aceitamos o texto como ele está, e é assim que deve ser, mas há pessoas que infelizmente querem distorcer. Aliás, o apóstolo Pedro já disse que muitos não entendem as coisas que o apóstolo Paulo escreveu, por isso distorcem aquilo que Paulo escreveu, não só o que Paulo escreveu, mas também as demais escrituras. Conhecem esse texto? Pois bem, vamos então ver em Mateus capítulo 19, em primeiro lugar, Mateus capítulo 19, o que é que Jesus disse acerca da criação, do Deus Criador. Mateus capítulo 19, e a partir do versículo 3 lemos o seguinte: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não vamos agora aqui entrar na questão do divórcio, não é esse o meu objetivo. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez quê? Homem e mulher. E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Pergunto, citou Jesus algum texto do livro de Gênesis? Sem dúvida nenhuma que sim. Por exemplo, aqui no versículo 5, que foi o último que nós lemos, Jesus está a citar textualmente o texto de Gênesis 2:24.
Ora, se Jesus citou este texto de Gênesis 24, o que é que acham que Jesus considerava, como é que Jesus considerava o texto bíblico do livro de Gênesis? Como sendo fidedigno ou não? Como sendo fidedigno. Eu lembro que uma vez, passou-se comigo, foi desde essa altura que isto me teve impacto na minha mente. Eu durante o meu curso de enfermagem, fiz quase todos os meus estágios no Hospital de Santarém, depois foi lá que eu comecei a trabalhar como enfermeiro, porque já era enfermeiro há uns anos quando tomei a decisão de ir para a teologia. Então, eu nesse hospital onde eu trabalhei, conheci lá o padre, que era o capelão do hospital, um senhor muito simpático, com quem fiz alguma amizade. E passado uns anos, já eu estava então em Colões, vim cá de férias a Portugal e já não me recordo, mas creio que fui ao hospital para ver alguém que lá estava. E a passar no corredor encontrei esse tal padre, ele reconheceu, claro, eu também o reconhecia ele, cumprimentámos amigavelmente, tivemos ali um bocadinho a falar e a determinada altura ele perguntou-me, então, senhor enfermeiro, o que é feito de si? Já há muito tempo não o vejo. Eu disse, mas já há muito tempo que eu saí daqui, já não trabalho aqui há muito tempo. Ele disse, sim, então e agora o que é que está fazendo? Eu disse, olha, neste momento até estou num seminário a fazer teologia. Num seminário? E ele pensou que era seminário católico. E depois eu expliquei-lhe um bocadinho melhor. Bom, iniciámos a conversa para aqui, conversa para ali, sempre numa conversa muito, muito agradável. E a determinada altura, já não me lembro como é que a conversa se dirigiu para lá, mas acabámos por falar da questão do sábado. Claro, ele começou a dizer, bem, não é bem assim, tal. Eu disse, e depois, claro, veio com aquele argumento já muito utilizado de que o sábado é só para os judeus, ao que eu contrapus, mas ao senhor padre, você não sabe que o sábado foi dado inicialmente à humanidade e não foi só dado aos judeus? Quando no livro de Gênesis, no capítulo 2, diz que Deus descansou, abençoou e santificou o dia de sábado, faltavam cerca de 2000 anos para aparecer o primeiro judeu sobre a terra. Ele diz, mas isso está escrito no livro de Gênesis. Bom, isso é um mito, isso é uma lenda. Bom, eu devo-vos confessar que eu nunca tinha ouvido alguém falar assim de forma tão arrojada sobre o texto do livro de Gênesis. E na altura eu sinto que parece que fiquei assim um bocadinho a ferver cá por dentro, mas fui apanhado assim um pouco de surpresa porque não conhecia, ainda não tinha, digamos, contactado com este tipo de argumentos e fiquei assim um bocadinho a ferver por ele estar a ferver, entre aspas, por ele estar a considerar que o relato do livro de Gênesis é uma lenda, é um mito. E naquela altura eu tenho a certeza que Deus me enviou assim uma inspiração de repente e eu assim mentalmente também tinha pedido a Deus que me ajudasse e veio-me assim muito rapidamente uma ideia que nunca me tinha vindo à mente. Eu acredito que naquele momento Deus me inspirou. E eu lembro-me que olhei assim para ele nos olhos e disse assim, Senhor Padre, você é cristão? Vocês podem imaginar como é que ele se sentiu com esta pergunta. Ele estava até com a sua batina, aqui na lapela, ele tinha aqui uma cruz, aqui pegada, e imaginem eu estar a perguntar a um padre se ele é cristão. Claro que ele ficou muito incomodado e perguntou, mas porquê que você pergunta isso? Eu disse, eu estou a perguntar isso porque eu simplesmente não consigo entender como é que uma pessoa se diz cristã não aceita aquilo que o próprio Cristo aceita. Ele disse, como assim? Eu disse, olha, o senhor padre por acaso não se lembra que lá em Mateus 19, e citei de cor este texto que acabei de vos ler, lá em Mateus 19 o Senhor um dia foi abordado pelos escribas e fariseus que lhe colocaram uma questão acerca do divórcio. Lembra-se qual foi a resposta que Jesus deu a eles? Disse, não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher e que por isso disse, deixará o homem pai e mãe se unirá? Que texto é que Jesus estava a citar? Não era um texto do livro de Gênesis? Eu pergunto, você acha que Jesus estava a considerar o relato do livro de Gênesis como fidedigno ou como um mito, uma lenda, como você diz? Por isso eu não consigo compreender como é que você que se diz cristão, então, não aceita aquilo que o próprio Cristo aceitava. O homem ficou assim pálido, lívido, a olhar para mim. E eu vi que ele estava tão incomodado, ele ficou bloqueado, ele nem se mexia. E eu pensei naquele momento, é a altura de cortar a conversa e deixá-lo ficar a refletir. Eu disse, olha, Sr. Padre, foi muito prazer encontrar-me, fica a pensar nisso, que Deus o abençoe, até uma próxima oportunidade. O homem não teve mais resposta. Meus amigos, o facto de que Jesus aceitou o relato da criação como sendo válido é a maior prova que nós cristãos temos de que o relato da criação é um relato verídico.
Eu costumo dizer, de duas uma, ou alguém se intitula como sendo cristão, professa ser cristão, e ao fazer essa profissão de fé cristã ou de fé em Cristo, aceita tudo aquilo que Cristo aceitou, ou então, se não quer aceitar alguma coisa que Cristo ensinou, chame-se o que quiser, chame-se evolucionista, chame-se darwinista, chame-se o que quiser, mas por favor, não se chame cristão. Eu já tenho confrontado muitos evangélicos e protestantes desta maneira. Olha, você tenha vergonha na cara. Às vezes eu sou um bocado duro. Você tenha vergonha na cara. Se não se chame cristão, se você não aceita algumas coisas que o próprio Cristo aceitou. Você quer acreditar na evolução? Acredite. Cada um é livre de acreditar no que quiser. Mas nesse caso não se chame cristão. Estão a entender o que é que está aqui em causa, irmãos? Não faz sentido. É que Cristo aceitou o relato da criação como sendo um relato genuíno, um relato verdadeiro. Outro exemplo. Venham comigo neste mesmo livro de Mateus, ao capítulo 24. Isto que eu estou aqui a apresentar, isto tem consequências sérias, profundas. Porque há muitos que parece que se dão ao luxo, entre aspas, que não é luxo nenhum, claro, se dão ao luxo de pensar que, bom, eu sou cristão, mas eu já ouvi alguns, mesmo adventistas, dizer, bom, eu sou um adventista do sétimo dia, mas eu não acredito muito bem no sábado. Eu fico a rir por dentro. Quer dizer, não acho graça nenhuma a isto. Mas as pessoas têm que ser coerentes. Ninguém é obrigado a ser adventista do sétimo dia, ninguém é obrigado a ser cristão. Mas a partir do momento em que alguém se define como sendo cristão ou como sendo adventista do sétimo dia, pois bem, tem que aceitar aquilo que um adventista do sétimo dia deve aceitar. Se é adventista, deve acreditar no advento. Porque se alguém se diz, eu sou adventista e não acredita no advento, isto é uma contradição. Se alguém se diz, eu sou adventista do sétimo dia e não crê que o sétimo dia é o dia verdadeiro de repouso, isto é uma incoerência. Vá-se chamar o que quiser, mas não se chama adventista do sétimo dia. Portanto, para mim é completamente básico alguém que se diz cristão aceitar o que Cristo ele próprio ensinou. A propósito, muitos ridicularizam, por exemplo, algumas histórias do Antigo Testamento. Por exemplo, uma história que é muito ridicularizada é a história de Jonas. Sobretudo quando vem lá no livro de Jonas, que Jonas foi lançado ao mar pelos marinheiros daquele barco onde ele ia, a fugir da presença de Deus, e finalmente veio uma baleia, ou um grande peixe, como lá diz, e o engoliu. Ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Começam-se a rir, a gozar. Que história é essa? Isso é uma história boa para ensinar às crianças. Isso não se pode acreditar nisso. Podemos nós acreditar nessa história, sim ou não? Porquê? Sabem que o próprio Jesus... ele fez porque está escrito, em primeiro lugar, sem dúvida, está escrito na palavra de Deus. Mas, para estas pessoas que se dizem cristãs, mas que põem em causa algumas coisas que estão escritas, eu digo, bom, o próprio Cristo aceitou. Querem ver? Venham comigo. Mateus, capítulo 12. Há bocadinho estivemos em Mateus 19, agora vamos ao capítulo 12. Mateus, capítulo 12... E, mais uma vez, foi os escribas e os fariseus que vieram ter com Jesus. Eles estavam sempre à procura de encontrar, digamos, uma forma de armadilhar Jesus. E então aqui em Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 38, lemos assim: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Sabem que eles pediam um sinal e Jesus já tinha dado tantos sinais. Mas isto mostra que as pessoas não são radicalmente diferentes hoje. Aquele texto que eu já li aqui convosco, do sábio Salomão, que diz: não há nada de novo debaixo do sol. Há muitas pessoas hoje que só querem ver sinais e maravilhas. Por exemplo, quando vão a determinadas igrejas onde se faz muitos sinais, muitas maravilhas, muitos milagres, entre aspas. Pois bem, eles gostam muito disso porque aquelas igrejas têm vida. Eu estou a usar a mesma expressão que eles utilizam, têm vida. Eu lembro de uma senhora que uma vez veio a uma igreja onde eu era pastor, ali na margem sul do Rio Tejo, na área metropolitana de Lisboa. Então o marido já vinha, mas ela de vez em quando vinha, mas um dia ela, pronto, pelo menos foi honesta e eu agradeci-lhe isso. Ela disse: eu não gosto muito de vir à vossa igreja porque na vossa igreja não há vida. E ela estava habituada a ir a uma determinada igreja carismática e então diz que lá tinha vida, porque lá as pessoas entusiasmavam-se e saltavam e não sei quanto. Pronto, aí essa é uma igreja que tinha vida, que tinha o Espírito de Deus.
E ela achava que a nossa igreja era morta. Bom, posso-vos mostrar, hoje não vou fazê-lo, que quando o Espírito de Deus está com uma pessoa, a pessoa realmente fica calma, não fica excitada. Se quiserem, depois posso mostrar esse texto. Bom, mas adiante. Estava eu a dizer, portanto, que algumas pessoas, portanto, não acreditam na veracidade daquilo que está escrito. Pois bem, e aqui estes homens pedem aquilo que muitas pessoas hoje querem ver também, é sinais e maravilhas. Quando vêm curas e maravilhas e coisas, aquilo realmente... Bom, Jesus aqui, reparem como é que ele vai responder àqueles que pedem um sinal. Ele, porém, respondeu, versículo a seguir, versículo 39, uma geração má e adúltera pede um sinal. Olha como é que Jesus classificou aqueles que pedem sinais, como sendo uma geração má e adúltera. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta que é Jonas. Pergunto, será que para Jesus Jonas era um personagem real? Sim ou não? Sim. E agora reparem o que é que ele diz. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites aonde? No ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Referiu-se Jesus ao facto de Jonas ter estado 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe? Sim. Mas se é mentira essa história de Jonas, que está no livro de Jonas, então Jesus é um mentiroso. Porque Jesus disse que Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Estão a entender o alcance de algumas coisas que parecem insignificantes? Eu acredito na Bíblia, mas algumas histórias eu não quero acreditar muito bem. Bom, meus amigos, se nós não acreditamos em algumas histórias, nós colocamos em causa o próprio Cristo. Então Cristo é mentiroso. Mas é que Jesus disse, assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará. Pergunto, foi uma realidade ou não foi que Jesus teve 3 dias? Bom, alguns perguntarão, mas como é que é esta questão dos 3 dias? A melhor explicação que eu ouvi até hoje é que esta expressão no coração da terra, reparem que Jesus diz, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Esta expressão coração da terra significa em grande sofrimento. E Jesus já começou em grande sofrimento, pois bem, no dia em que ele esteve no Getsémani. E, portanto, se contarem, portanto, aí já dá as 3 noites e os 3 dias. Na maneira de contar judaica. É outro problema que as pessoas têm, porque muitas pessoas querem interpretar a Bíblia segundo os conceitos daquilo que nós temos hoje. Por exemplo, quando eu podia-vos dar imensos exemplos, mas não vou entrar nisso. Os judeus contavam de uma maneira diferente o tempo que nós contamos hoje. Por exemplo, se eu disser que amanhã, depois da manhã, ou seja, daqui a 2 dias estarei convosco de manhã, o que é que vocês começam imediatamente a contar? Bom, daqui a 2 dias, pois bem, será sábado, hoje é quinta, sexta 1, sábado 2 dias, certo? Pois bem, os judeus não contavam dessa forma, contavam de uma forma que é chamada a forma de contar inclusiva. Ou seja, por exemplo, se um rei começava a governar no final de um ano, por exemplo, imaginem que um rei tomava posse, vou atualizar para o nosso calendário, no mês de dezembro, no dia 29 de dezembro. Quando ele chegasse ao mês de janeiro, ele estava no 2º ano do reinado, porque o ano em que ele acedeu ao reinado é contado como o 1º ano. Era assim que se contava. Por exemplo, Jesus teve 3 dias no coração da terra. O que é que isso significa? Ele esteve sexta conta 1º dia, sábado conta 2º dia e teve uma parte do domingo também, porque ele só ressuscitou no domingo de manhã. E o dia começa quando? Ao pôr do sol, segundo a contagem da Bíblia. Portanto, sexta 1, sábado 2, domingo 3. Há uns indivíduos, houve um grupo religioso nos Estados Unidos que diz, não, isso Jesus não teve nada... Se teve 3 dias e 3 noites, como a Bíblia afirma, então ele teve que morrer na quarta-feira à noite e ressuscitou no sábado à noite. Pois bem, não é nada disso. Jesus, efetivamente, a Bíblia diz, é clara, foi no dia da preparação que Jesus morreu. O dia da preparação é a sexta-feira. E ressuscitou no 1º dia da semana. O 1º dia da semana é o domingo. Portanto, esta era a forma de contar. Por exemplo, só vos dou uma pista, não vamos ver. Atos 10. Quando, por exemplo, Pedro teve aquela visão do lençol, se repararem como é que os termos vêm lá indicados, quando Pedro se vai encontrar com Cornélio, diz assim, faz hoje 4 dias, aliás, sim, Cornélio diz assim, faz hoje 4 dias, quando eu estava a orar, eu tive uma visão e o anjo pediu para eu falar, para ir ao teu encontro. Faz hoje 4 dias, mas se nós contarmos da nossa maneira hoje, não fez 4, fez 3. Estão a ver? Portanto, esta era a maneira de contar. Bom, então,
Jesus aqui refere-se, portanto, a Jonas como sendo um personagem real. Afirma que ele esteve 3 dias e 3 noites no coração no ventre do grande peixe. E agora eu pergunto, se esta história é mentira, então neste caso, porque Jesus ligou esta experiência de Jonas no ventre do grande peixe com a sua morte, então a morte de Jesus também é uma mentira. Estão a ver, meus amigos, as consequências que isto tem? Vamos a outro exemplo, Mateus 24. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Versículos 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Pergunto, Noé era um personagem real para Jesus? Uma vez mais, era? E agora reparem o que é que Jesus diz no versículo 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, será que Jesus se referiu a um dilúvio? Referiu-se. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. Será que para Jesus a arca era um objeto real? Não se pode entrar dentro de uma coisa que não existe, ou dentro de uma coisa fictícia, uma coisa virtual. Se Jesus diz que Noé entrou dentro da arca, é porque Noé era um personagem real e a arca era um objeto real. E Noé, como personagem real, entrou dentro de um objeto real. Estão a ver? E depois ele diz, e não o perceberam senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Será que Jesus acreditava que este dilúvio foi um dilúvio que destruiu a toda a humanidade? Sim, diz que o dilúvio os levou a todos. Então, para Jesus, o dilúvio foi uma catástrofe universal. Estão a compreender que, se nós colocarmos em causa o dilúvio, nós estamos a colocar em causa a veracidade da afirmação de Jesus. Então, se Jesus mentiu, então ele é um mentiroso. Se é um mentiroso, não é aquilo que ele clamou ser, eu sou a verdade. Mas Jesus comparou o tempo que precedeu o dilúvio ao tempo da sua segunda vinda. Se nós não acreditamos que o dilúvio foi real, então que legitimidade é que nós temos para acreditar que a segunda vinda de Cristo será real? Estão a ver? E algumas pessoas acham que isto é coisa sem importância. Não é nada sem importância. Isto é extremamente importante. Porque quando nós pomos em causa qualquer coisa, mesmo que seja aparentemente pequenina, porque não é, nós pomos em causa tudo mais. Pomos em causa o próprio Cristo. Fazemos de Cristo mentiroso. A propósito, lembram-se quando foi no Jardim do Éden que Deus tinha dito claramente aos nossos primeiros pais, olhem, vocês estão à vontade, podem comer de todas as árvores que estão no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não tocarás nesse fruto, não comerás, porque no dia em que comeres desse fruto, certamente quê? Certamente morrerás. E depois veio a serpente, o que é que a serpente disse? A serpente, no fundo, o que a serpente disse foi, Deus é mentiroso. Porque quando a serpente disse o contrário daquilo que Deus tinha dito, Deus disse, certamente morrerás. A serpente disse, não, certamente não morrerás. Então, se a serpente estava a dizer o contrário daquilo que Deus tinha afirmado, o que é que estava indiretamente a dizer? Deus mentiu. Estão a ver de onde é que vem este espírito que põe em causa determinadas verdades da Bíblia? Se nós não acreditamos no dilúvio, se não acreditamos na história de Jonas, se não acreditamos na criação, estamos a fazer de Cristo um mentiroso. E é isso que Satanás faz. Estão a ver então qual é o espírito que está por detrás dessas pessoas que dizem que não, isso não se pode acreditar. Já perceberam qual é o espírito que está por detrás? Ou é claro para vós ou não é claro? Para mim é mais do que claro. Portanto, quando há pessoas que põem em causa afirmações da palavra de Deus, dá logo para entender quem é o espírito que está por detrás. Bom, vamos tomar então estas palavras de Jesus como verdadeiras, porque é assim que elas são, e vamos ver aqui algo muito importante que eu gostaria de chamar a vossa atenção. Eu prometi a alguns dentre vós, creio que foi ali ao irmão Paulo, que falariam um pouco sobre a atual crise. Vocês dirão, mas como é que a atual crise financeira e económica se enquadra nas profecias? Será que as profecias têm alguma coisa a dizer sobre isso? Bom, não vos vou dizer propriamente que as profecias bíblicas falam da atual crise que estamos a viver, mas lançam-nos muita luz sobre como será o mundo nos últimos dias. Venham comigo a um texto que é paralelo a este, mas onde Lucas refere a algo mais que Jesus disse, comparando com o tempo da sua segunda vinda. Venham comigo ao Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, e vamos ler a partir do versículo 26. Diz assim:
Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Portanto, aqui Lucas está a repetir aquilo que Mateus já tinha dito. E diz assim: comiam, bebiam, versículo 27, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e quê? E destruiu a todos. Reparem que aqui Lucas diz que o dilúvio destruiu a todos. Portanto, teve que ser um dilúvio universal para destruir todas as pessoas. Porque se não fosse universal, eles podiam se refugiar nas montanhas mais elevadas e teriam sobrevivido. Se não sobreviveram, quer dizer que o dilúvio cobriu toda a terra com água. Isto parece claro? Claríssimo. Agora reparem, Lucas acrescenta aqui algo mais que o Senhor Jesus fez referência. Provavelmente Mateus, alguns se perguntam, mas isto parece que há uma contradição, porque Mateus diz uma coisa, Lucas diz outra. Não há contradição nenhuma. É que cada autor dos Evangelhos, pois bem, escreveu aquilo que mais lhe chamou a atenção. Por exemplo, se eu contar aqui uma história, reparem, não é preciso contar uma história, imaginem daquilo que eu digo aqui esta noite. Se eu depois for perguntar a algum, ou se alguém for perguntar a cada um de vós o que é que eu disse aqui esta noite, vocês não vão dizer todos a mesma coisa. Cada um irá dizer aquilo que lhe chamou mais a atenção. Com os evangelistas foi a mesma coisa. E, portanto, Mateus ficou mais na sua mente aquela comparação que Jesus fez com os tempos de Noé. Pois bem, para Lucas não foi discípulo próximo. Lucas, se repararem o que ele diz no início do seu Evangelho, ele diz que fez uma pesquisa com base em testemunhos de outras pessoas. Pois bem, ele ouviu alguns testemunhos de pessoas que estiveram perto de Jesus, que ouviram e que também ouviram que Jesus fez esta comparação. Bom, então que outra comparação é que ele fez? O mesmo, versículo 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, e agora acrescenta aqui qualquer coisa, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. E depois termina dizendo, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, é legítimo ou é lícito nós fazermos uma comparação entre os tempos que precederão a segunda vinda de Cristo e os tempos que precederam a destruição de Sodoma? Absolutamente. Porquê? Porque foi Jesus que nos deu autorização para fazermos essa comparação. Ou melhor, Ele próprio fez essa comparação. Já repararam como é que Jesus descreveu os tempos que precederam a destruição de Sodoma? Os dias de Ló. Reparem, para além deles comerem, beberem, faziam algo mais. Compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Pergunto, será possível comprar e vender, plantar e edificar se a economia não estiver a funcionar? Não é possível. Por exemplo, num país que está completamente de rastros a nível económico, as transações comerciais praticamente cessam, não há. Agora, se Jesus descreveu o tempo que precederá a sua segunda vinda como sendo um tempo semelhante ao tempo de Sodoma, e se em Sodoma, precisamente antes da sua destruição, se comprava e se vendia, quer dizer que o comércio funcionava. Quer dizer que havia pessoas, construtores civis, a edificar casas, a edificar estradas, a edificar o que fosse. As coisas funcionavam. Então, o que é que isto nos deve trazer a nós, à nossa mente? É que o mundo, até ao final do tempo da graça, como vimos ontem, estará a funcionar. A economia funcionará, as pessoas comprarão, venderão, plantarão, edificarão. Edificarão o quê? O que seja. Edificarão aviões, comboios, cidades, estradas, pontes, TGVs, tudo. Até que termina o tempo da graça. E quando terminar o tempo da graça, começam as pragas a cair e as pragas agora vêm perturbar tudo, vêm perturbar o normal funcionamento da vida humana. Estão a ver como é que Jesus predisse que até num ponto breve ao seu retorno, a vida funciona normalmente? E já agora, para ficarmos com uma noção como é que será antes da vinda do Filho do Homem, seria talvez bom nós vermos como é que seria a vida no tempo de Sodoma. Venham comigo ver um texto em Ezequiel, capítulo 16, que fala precisamente de Sodoma. E ao analisarmos aquilo que se passava em Sodoma, ficamos a compreender aquilo que se passará no tempo do fim. Ezequiel, capítulo 16, e vamos ler o versículo 49.
Penso que me estão a acompanhar. Portanto, o nosso objetivo é agora ver o que é que o profeta Ezequiel tem a dizer sobre aquilo que se passava no tempo de Sodoma, para, ao sabermos aquilo que se passava no tempo de Sodoma, ficarmos por aí a saber o que é que se passará no tempo do fim. Porque Jesus diz, assim como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Estão a entender o raciocínio? Ora bem, vamos lá ver o que é que acontecia. Bom, então diz aqui o profeta, claro, inspirado por Deus, diz assim: eis que esta foi a iniquidade de quê? A iniquidade de Sodoma. Qual iniquidade? Vamos ver. Tua irmã, soberba, e agora reparem, fartura de pão. Uau! Fartura de pão? É ou não é o que lá está escrito? Fartura de pão. Mais. E próspera tranquilidade. Existem outras versões que dizem abundância de ociosidade. Provavelmente alguns de vós têm esse termo, abundância de ociosidade. Sabem, a abundância de ociosidade e a próspera tranquilidade vão de mãos dadas. É na medida em que uma nação, ou uma família, ou uma sociedade tem próspera tranquilidade, ou seja, tem prosperidade, que começa a vir a ociosidade. E vocês reparem, nas sociedades, por exemplo, mais ricas do mundo, é onde abunda mais a ociosidade. As pessoas estão tão bem, há tanta prosperidade, que abunda também a ociosidade. Este era o retrato de Sodoma. E eu pergunto-vos, será este igualmente o retrato do mundo no tempo do fim, antes da segunda vinda de Cristo? Exatamente. Então reparem, fartura de pão. Não havia falta de pão. Havia, pelo contrário, fartura. Bom, quando se diz pão, diz alimentos, certo? Fartura de pão. Próspera tranquilidade. Teve ela e suas filhas. Agora reparem, agora é apontado aqui, na última parte deste versículo, qual era então a iniquidade de Sodoma. Sabem qual era a iniquidade de Sodoma? Diz assim: mas nunca amparou o quê? Ou quem? O pobre e o necessitado. Pergunto, havia pobres e necessitados em Sodoma? Havia. Está cá escrito. Vocês dirão assim, mas como é que havia pobres e necessitados em Sodoma? Sodoma tinha fartura de pão. Pois bem, essa é que era a iniquidade de Sodoma, aqui referida. É que, apesar de ser uma cidade que tinha fartura de pão, fartura de alimentos, havia prosperidade, essa que levava a abundância de ociosidade, havia pobres e necessitados no seu meio. Eu pergunto, como é que será o mundo no tempo do fim? Meus amigos, eu estou totalmente convencido, aliás, pelas palavras de Jesus, que o mundo no tempo do fim será muito semelhante como foi nos tempos de Sodoma. Eu pergunto, há hoje fartura de pão? Vocês, sobretudo aqueles que são mais velhos aqui, não é preciso eu ir aos mais velhos, porque eu lembro ainda do meu tempo, quando eu era criança e jovem, que à parte daquelas merceariazinhas pequeninas que havia, aqueles mini-mercados, que ainda comecei a ver os primeiros supermercados, era uma grande coisa. Pois bem, havia poucas lojas. Nunca houve, agora falando do caso do nosso país, mas o nosso país não é um caso único. Eu já vi que isto é um fenómeno global. Nunca se viu no nosso país tantos hipermercados, já não é supermercados, é hipermercados, como hoje. Pergunto, quando vocês entram nos hipermercados, falta lá alguma coisa? E há pobres e necessitados no nosso meio? Estamos ou não estamos numa situação idêntica à de Sodoma e Gomorra? Absolutamente. Não há Ou seja, o mundo teria a possibilidade de ter comida para todos. Há fartura por todo lado. Mas há pobres e necessitados. Aliás, lembram-se daquelas palavras de Jesus que ele proferiu em João, capítulo 12, versículo 8. Estas palavras nós devemos tê-las em consideração ao analisarmos o tempo em que nós vivemos. João, capítulo 12, versículo 8. Em que Jesus responde a Judas Iscariotes, que ficou muito ofendido por aquela mulher ter perdido, entre aspas, aquele perfume, molhando os pés de Jesus, etc. Estão recordados dessa história. E a determinada altura Jesus diz isto, João 12, 8. Porque os pobres, que sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Os pobres vão existir até quando, segundo Jesus? Sempre os tendes convosco. O que é que quer dizer? Vai haver pobres até à segunda vinda de Cristo? Claro que sim. Mas vai haver pobres, no tempo do fim em particular, que vão viver numa sociedade global onde há fartura de pão, onde há compras, onde há vendas, onde há transações comerciais. Ou seja,
Não pensem que esta crise económica e financeira que estamos a viver atual vai levar tudo ao caos. Não vai. Isto é temporário. Isto é temporário. A minha leitura é que está a haver a olhos nítidos uma mudança de paradigma, ou seja, o esquema do capitalismo ocidental está a desaparecer e está a dar origem a outro paradigma, controlado por outros senhores, mas o facto é este, esta crise é temporária e quando esta crise passar, eu garanto-vos, a economia vai começar outra vez a funcionar e a funcionar a todo o gás. Vocês dirão, como assim? Venham comigo ao livro de Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18. Eu estou-vos a apresentar aquilo que está escrito. Se os irmãos acharem que poderão tirar, com base naquilo que nós estamos a ler, outras conclusões, pois bem, sintam-se livres. Para mim, isto é muito claro. Quando nós colocamos estas passagens umas ao lado das outras, e vou-vos mostrar esta e depois ainda mais outra, que essa é muito significativa. Mas reparem aqui, em Apocalipse, no capítulo 18, vem aqui a descrição de Babilónia no tempo do fim. Bom, Babilónia é uma Babilónia mística, não literal, mas que se chama Babilónia porque é muito semelhante à Babilónia histórica que já houve, tem exatamente o mesmo espírito, portanto o espírito é exatamente o mesmo, a mentalidade é a mesma, só que esta Babilónia aqui mencionada no livro do Apocalipse não é uma cidade nem um reino, ou seja, é um reino sim, mas é um reino universal. E esta Babilónia é composta por 3 partes. É composta pela besta, pelo dragão e pelo falso profeta. Bom, não temos tempo de analisar isso em detalhe, seria muito interessante, mas vamos só ver a descrição que aqui o capítulo 18 faz desta Babilónia, para vermos se materialmente Babilónia é rica ou não. Vamos lá ver. Apocalipse, capítulo 18, e vamos ler a partir do versículo, deixem-me ver, versículo 11, exatamente. Diz assim: E sobre ela, Babilónia, choram e pranteiam os mercadores da terra. Porquê que choram e pranteiam os mercadores da terra? Porque Babilónia já sofreu o efeito da 7ª praga, que é a última praga, e Babilónia está a desmoronar-se por completo. Então, diz aqui que estes mercadores choram. E choram porquê? Porque já ninguém compra a sua mercadoria. Quer dizer que até àquele momento compravam? Sem dúvida. E que mercadoria é que Babilónia tinha? Bom, eu acredito que aquilo que vem a seguir é uma linguagem simbólica. Mas apesar de ser uma linguagem simbólica, não deixa de ser significativa, para nos mostrar que Babilónia é materialmente muito rica. Querem ver? Versículo 12. Mercadoria de ouro, reparem nos bens materiais que Babilónia possui. Ouro, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda a espécie de madeira odorífera, não é só de alguma espécie, é de toda a espécie de madeira odorífera. Todo o género de objeto de marfim, não é algum, é todo o género de objeto de marfim. Toda, reparem nos advérbios, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, não é só preciosa, é preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, escravos e até almas humanas. Pergunto, Babilónia é rica ou não é? Com esta descrição, até caímos para trás. Babilónia é riquíssima. Tem isto algum paralelo com aquele texto que lemos há pouco, em Ezequiel 16, referindo como é que era Sodoma? Tinha tudo, inclusivamente fartura de pão. Não vos parece que é um relato semelhante? Babilónia tem tudo. Em termos materiais. E eu pergunto, para se ter todos estes bens materiais, tem que haver trabalho, tem que haver economia, tem que haver comércio, tem que haver produção? Claro que sim. Já compreenderam porque é que eu digo que, à medida que nos aproximamos do tempo do fim, a economia está no seu pleno, está a funcionar a todo o gás? Eu lembro-me de ter ouvido, e eu cheguei a acreditar isso, que alguns imaginando que no tempo do fim, ou à medida que nos aproximamos do tempo do fim, pois bem, o mundo ia ficar todo, digamos, numa completa, portanto, cada vez mais desorganizado. Portanto, a economia estaria, portanto, num caos. Meus amigos, o mundo vai estar num caos, sim, mas a nível moral e espiritual.
Como é que nós podemos afirmar isso? Lembram-se daquelas palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3. Querem ver? Venham lá comigo ver rapidamente. 2 Timóteo. Reparem, irmãos, eu estou a referir isto para que vocês comecem, para que vocês tenham na vossa mente, porque muitas vezes nós dizemos, isto vai haver uma grande crise final. É verdade. Mas que crise é essa? Nós precisamos de ver as coisas, pôr as coisas no seu devido lugar, pôr os pontos nos is, não nos satisfazermos apenas com uma linguagem vaga, em que nós dizemos, é uma crise. Pois vai haver uma crise, eu acredito plenamente vai haver uma crise. Mas que tipo de crise? Pois bem, a conclusão a que eu já cheguei, que quero agora transmitir-vos, mas eu não quero que os irmãos acreditem em mim, eu quero que acreditem no que está escrito. A crise que eu acredito que há é, sobretudo, uma crise moral e espiritual, porque em termos materiais, em termos económicos, este mundo, no tempo do fim, estará no seu melhor, no seu apogeu, no seu clímax. Eu pergunto, lembram-se de ontem nós termos falado no decreto dominical? Sabem o que é o decreto dominical? Qual é a essência do decreto dominical? Muito bem, Ismael, exatamente. Eu percebi pelo mexer dos teus lábios. Ninguém pode quê? Comprar nem vender. Faço-vos uma pergunta. Se nós vivêssemos num tempo do fim, onde a economia estava de rastros, não havia nada para comprar nem para vender, qual seria o impacto que esse decreto teria sobre o povo de Deus? Eu estou a recordar-me, por exemplo, aqui em Angola, aqui há uns anos atrás, hoje já não é. Angola já está a mudar e é uma das economias mais florescentes agora, mas aqui há uns 20 anos atrás, Angola estava de rastros. E de vários testemunhos que eu ouvia de pessoas que moravam lá, que diziam que iam às lojas, as prateleiras estavam vazias. O que é que eles podiam comprar, se não havia nada para vender? Não podiam comprar nada. Vocês acham que esse decreto dominical seria uma tentação para o povo de Deus, se eles pudessem olhar à sua volta e dizer, mas estão-me a dizer que eu não posso comprar nem vender, mas também não há nada para comprar nem para vender? Acham que isso seria uma tentação? Não. Porquê que é uma tentação? E vai ser uma prova de fé para os crentes. Porque eles estão numa sociedade onde há de tudo. Onde se pode comprar e vender de tudo. Ou seja, Babilónia quer privar aqueles que não entram no seu esquema do melhor que ela tem para oferecer. E o melhor que ela tem para oferecer é precisamente a sua riqueza material. Queres participar de comprar e vender? Queres participar da riqueza de Babilónia? Pois bem, tens que aceitar os nossos princípios. Se não aceitares, não podes comprar nem vender. E o povo de Deus aí vai ser fortemente posto à prova, porque se vê no meio de uma sociedade onde há de tudo e ele pode participar de tudo, e porque a sua fé diz que não deve ceder nas suas convicções de consciência, ele não cede. E ao não ceder, Babilónia diz assim, não queres ceder? Pois bem, não podes comprar nem vender. Agora amanhã-te. E cada um vai ter que se amanhar, entre aspas, com a ajuda de Deus. Ou seja, se Babilónia não tivesse algo para oferecer, esse decreto dominical não tinha impacto nenhum. Quer dizer, era totalmente irrelevante. Estão-me a acompanhar no raciocínio. Venham comigo ver, então, este texto sobre o caos moral e espiritual. Em 2 de Timóteo, o apóstolo Paulo diz aqui, em 2 Timóteo capítulo 3, e nos versículos 1 a 5, os irmãos conhecem perfeitamente bem estes versículos, reparem como é que Paulo descreve a sociedade do tempo do fim em termos morais e espirituais. Reparem bem. Sabe, porém, que quando... Nos últimos dias. Está Paulo a falar então dos últimos dias? Está. Como é que Paulo agora vai descrever estes últimos dias? Querem ver? Sabe porém isto. Nos últimos dias sobrevirão quê? Tempos trabalhosos. Haverá então uma crise? Haverá tempos trabalhosos? Haverá tempos difíceis? Segundo Paulo, sim, haverá. Mas porquê? Olha o que ele diz a seguir. Versículo 2. Pois os homens serão quê? Egoístas. É possível alguém ser egoísta quando não tem nada para partilhar com os outros? Os homens serão egoístas porque têm muita riqueza, têm muito, e então querem só para eles. Porquê que havia pobres e necessitados em Sodoma? Porque os sodomitas eram egoístas, eram avarentos, queriam só para eles, então não queriam partilhar com os que não tinham nada. Egoístas, mais avarentos,
jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ou seja, acham que toda a gente lhes deve tudo e mais alguma coisa e eles não devem nada a ninguém, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos de quê? Dos prazeres. Porquê que eles são amigos dos prazeres? Vai haver muitos prazeres no tempo do fim. Prazeres. Sabem que a Bíblia chama em Hebreus 11 ao pecado, fala dos prazeres transitórios do pecado. E eu gosto desta expressão porque a Bíblia é realista. E é realista porquê? Porque o pecado dá prazer. Alguns pecados. Porque se não desse prazer, vocês acham que Satanás conseguia levar as pessoas a caírem em tentação? O pecado dá prazer. Mas um prazer que a Bíblia define como sendo transitório, provisório. É que depois da pessoa gozar os prazeres do pecado, depois vêm os amargos de boca. Eu já experimentei por experiência própria, sei o que é que estou a falar. Então, estas pessoas são amigos dos prazeres. Porquê que são amigos dos prazeres? Porque há abundância de prazeres à sua volta. Como havia no tempo de Sodoma. Por isso é que as pessoas eram enfatuadas, tinham abundância de ociosidade. Pois bem, essa abundância de ociosidade dava para irem aos casinos, dava para ir às casas de jogos, dava para ir às boates, dava para ir às discotecas. Onde é que as pessoas estão a ir cada vez mais? Onde é que os jovens hoje em dia estão a ir cada vez mais? Já ouviram, por exemplo, algumas notícias que dizem que o consumo de bebidas alcoólicas nos jovens está a subir exponencialmente? Porquê que eles bebem tanto? Nos convívios, uns com os outros, nas discotecas, nos bares, nas festas, nas farras. São amigos dos prazeres? As pessoas dos últimos dias? Paulo diz que sim. E ele continua dizendo, reparem, tendo forma de piedade. Isto aqui devia imediatamente tocar uma campainha aqui na nossa mente, tendo forma de piedade. Sabe o que é que isto significa, meus irmãos? Significa que estas pessoas, na aparência, são muito religiosas. Até são capazes de ir todas as semanas à igreja. Só para cumprir o calendário, não é? Enquanto estão ali na igreja, estão ali, sim senhora, com uma aparência de grande piedade, mas depois saem para fora da igreja, continuam na sua vida de festas e prazeres e negócios, tal e qual, tendo forma de piedade, mas que, negando-lhe, entretanto, o poder. Lembram-se de eu já vos ter aqui dito que nós não temos que ser amigos de todos, temos que respeitar a todos e, se possível, conforme diz Paulo, ter paz com todos. Mas não temos que ser amigos de todas as pessoas. E Paulo aqui termina este relato dizendo, foge também destas pessoas. Não só não devemos ser amigos, como devemos fugir. Estão a ver qual é o quadro que Paulo retraça sob a inspiração do Espírito Santo para os últimos dias? Como é que é esta sociedade? É uma sociedade que está em crise, mas por motivos morais e espirituais. Porquê é que eu digo espiritual? Porque tem aparência de piedade, mas não são piedosos. Há uma grande crise moral e espiritual. Mas conforme vimos noutros textos, em termos materiais, Babilónia está no auge. E é precisamente por... Aliás, eu podia-vos aqui mostrar, não temos tempo. Há relatos, há versículos na Bíblia que mostram que as grandes nações ímpias e pagãs do passado eram materialmente muito ricas. Babilónia tinha tudo. Porquê que acham que Deus escolheu o símbolo do ouro para representar a Babilónia? De todas as nações que houve na história, Babilónia terá sido a nação que mais ouro tinha. Babilónia era riquíssima em termos materiais. Medo-Pérsia, a Grécia, menos do que Babilónia, mas também muito ricos. Outras nações como a Assíria, nós lemos em relatos, por exemplo, no livro de Naum, diz que não faltava nada. Assim vai ser o mundo no tempo do fim. E para isso haver, a economia vai funcionar. Então, ficou claro este assunto? E é precisamente porque a economia vai funcionar e que vai dar muitas supostas oportunidades, muitas possibilidades de ganhar dinheiro desta ou daquela maneira, que isso vai ser um laço para muita gente.
E Paulo vai dizer, e isso vai acontecer nos últimos dias, muitos procurando enriquecer-se, a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ai, irmãos, nós temos que ver as coisas como elas verdadeiramente são e compreender. Agora venham ver comigo um outro texto muito importante. Tiago, capítulo 5. Bom, hoje já não vamos ter tempo de ver isto, olha, eu tenho pena, mas não faz mal. Eu vou ver se amanhã consigo aquilo que eu já vos estou a prometer desde o início da semana e também apresentar isto. Mas hoje vamos ficar só por aqui. Tiago, capítulo 5, e este texto aqui de Tiago 5 ajuda-nos a completar o quadro dos últimos dias. Reparem que aqui Tiago diz assim: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. É uma profecia que está no futuro. As vossas riquezas estão quê? Estão corruptas. E as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. E a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar como fogo as vossas carnes. E agora repare o que ele diz no final deste versículo 3. Tesouros acumulastes quando? Quando? Nos últimos dias. Então está Tiago a falar dos últimos dias, sim ou não? Claro que está. Está Tiago a falar dos dias em que nós estamos vivendo, se nós acreditamos que estamos vivendo nos últimos dias. Eu acredito, já estamos a viver nos últimos dias. Tiago está a falar desta época em que nós estamos a viver hoje. E ele está a dizer que ricos fizeram o quê? Acumularam tesouros nos últimos dias. Pergunto, vocês não têm ouvido as notícias a dizer que há indivíduos cada vez mais ricos? Ou têm ouvido? Ou sou só eu que ouço essas notícias? No outro dia ouvi que o famoso Bill Gates, o dono da Microsoft, que tem uma fortuna pessoal que é superior, por exemplo, ao orçamento da Rússia. A Rússia, imaginem, o maior país do mundo. Pois bem, a fortuna pessoal de um só indivíduo é superior à fortuna da Rússia. Há uma revista muito famosa, norte-americana, Fortune, que quer dizer fortuna. Essa revista, todos os anos ou todos os meses, ela faz uma listagem das pessoas mais ricas do mundo. Podem aceder online. A primeira vez que vi essa revista foi no nosso colégio no Helderberg, na África do Sul. Então faz lá uma listagem das empresas e dos indivíduos mais ricos. Pois bem, sabem qual é a tendência que está-se a verificar? Aqueles que são ricos estão a ficar cada vez mais ricos e aqueles que são pobres estão a ficar cada vez mais pobres. E é à custa de quê que estes ricos dos últimos dias conseguem acumular tesouros? Querem ler o resto? Versículo 4 em diante. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e meus irmãos, aqui poderíamos pôr, em vez de ceifeiros que ceifaram os vossos campos, podíamos pôr trabalhadores que trabalharam nas vossas empresas, ou o que seja. Isto é apenas um exemplo. E que por vós foi quê? Retido com fraude. Está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Como é que estes indivíduos conseguiram enriquecer e acumular, é a expressão bíblica, acumular grandes tesouros nos últimos dias? À custa de quê? À custa de roubar os seus trabalhadores. De lhes pagar salários miseráveis quando eles tinham milhões e milhões de lucro. Não é isso que estamos a ver, pois não? Parece que Tiago leu os nossos telejornais de hoje, não é os nossos jornais, não é? Ele escreveu isto há quase 2000 anos atrás. E nós lemos isto, e estamos a ler isto, e parece que estamos a ler os artigos que nós encontramos na imprensa hoje. Tal e qual, que é isto que está a passar, tal e qual. E reparem, ele continua dizendo, os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O que é que isto significa? Deus é sensível às injustiças humanas. Nós podemos pensar, bom, porquê que Deus permite isto? Deus permite até um certo limite. E nós já vimos que na história das nações, Deus é misericordioso e estende a sua misericórdia o mais possível para dar oportunidade a essas nações ou a esses indivíduos se arrependerem. Mas chega um momento que essa misericórdia chega ao fim.
Lembram-se de eu vos ter referido, acho que foi no sábado, que Deus permitiu que o seu povo tivesse 400 anos como escravos no Egito. Para quê? Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se tinha quê? Completado. O que é que isso significa? Deus estava a dar um tempo de graça, e um tempo de graça que foi, enfim, bem alargado, àqueles povos, para lhes dar uma oportunidade. Quando Deus, na sua omnisciência, compreendeu que aqueles povos já tinham ultrapassado o limite, já estavam tão viciados no pecado que já não havia nada nem ninguém que os conseguisse fazer voltar para trás, então o Senhor disse: ok, agora já chega, o meu povo já sofreu demais no Egito, eu prometi-lhe dar esta terra, mas eu queria dar uma oportunidade a estes povos para se arrepender, eles não quiseram, agora povo, venham lá do Egito, venham para a terra, e quando chegarem lá à terra, acabem com os habitantes dessa terra. E algumas pessoas dizem: mas isso é uma grande injustiça. Injustiça? Injustos eram os que lá estavam, que habitavam essa terra. Então Deus vê as injustiças, e aqui este texto de Tiago é tão claro. Ele diz que os clamores dos 6 feios chegaram até ele, da mesma maneira que os clamores do povo de Israel lá no Egito chegaram até aos ouvidos do Senhor. Por isso é que o Senhor chamou a Moisés e ao seu irmão Arão para irem lá buscar o seu povo. Deus não é indiferente às injustiças humanas, meus amigos. Deus muitas vezes parece ser indiferente porque Ele está a dar uma oportunidade àqueles que são, digamos, os grandes senhores, de eles se arrependerem. Mas se eles não se arrependerem, vai chegar o tempo de ajustar contas. E olhem, quando Deus ajusta contas, cuidado. Então estes grandes senhores que estão a enriquecer à custa, é o que a Bíblia diz, não sou eu que estou a inventar, à custa dos salários dos seus trabalhadores, admite-se que se esteja a explorar. Eu digo-vos uma coisa, eu não quero dar muito aso, digamos, à minha indignação interior, porque quando eu vejo determinadas situações em que se pede sacrifícios a A, B e C, pede sacrifício às classes trabalhadoras, pede sacrifício a estes, mas os grandes senhores, ainda há pouco tempo ouvi uma notícia de pessoas revoltadas, e muito bem, porque o Governo disse que vai tirar o subsídio de Natal e de férias a todos os empregados da função pública, excepto uma classe, sabem quem é? Os deputados. Por que não tirar eles também? E as pessoas revoltam-se, obviamente. Obviamente. É Deus indiferente a estas injustiças, não é? E agora reparem, Tiago continua dizendo, versículo 5, tendes vivido regaladamente sobre a terra. Puder? Estão cheios de riquezas, não vão viver regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Estão a ver aqui, prazeres, conforme Paulo referiu também, nos últimos dias as pessoas serão amantes dos prazeres. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. O que é que isto quer dizer? Dia de matança faz imediatamente associar o que na nossa mente? Dia de festa. Portanto, esta gente vive em festas todos os dias. Estão sempre em festa. Agora reparem. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Eu pergunto, estas injustiças que Tiago está aqui a descrever podem criar indignação na mente das pessoas? Claro que sim. Será que Tiago sabia disso? Será que Tiago tinha consciência disso? Tinha, sabem porquê? Porque logo a seguir ele diz assim, no versículo 7. Sede, pois, irmãos, quê? Pacientes. Pacientes até quando? Até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está aqui? Está próxima. Eu pergunto, o que é que acham que Tiago estava a querer dizer quando ele diz a vinda do Senhor está próxima? Sabe o que é que Tiago estava a dizer? Irmãos, vós que viverdes no futuro, quando virdes pessoas a juntar muitos tesouros à custa do salário dos seus trabalhadores, sabei que a vinda do Senhor está próxima. Há bocadinho já vos perguntei, vocês concordaram. Estamos a viver esses dias. Pergunto, é ou não é aquilo que nós estamos a ver no mundo económico mais um sinal de que a vinda do Senhor está próxima? Absolutamente. Então Tiago está a dizer assim, irmãos, sede pacientes, porque a vinda do Senhor está próxima. Sabem o que é que ele quer dizer com isto? Irmãos, eu sei que vocês estão a viver indignados, estão a viver revoltados, mas, por favor, não façam nenhuma asneira, porque isso ia poder estragar a vossa vida espiritual. Sede pacientes, porque o Senhor está a chegar, e quando o Senhor chegar, Ele vai dar o pago a essas pessoas. É esta a mensagem, Tiago.
Ou acham que eu estou a interpretar mal? É isto que Tiago está a dizer. Sede pacientes, irmãos. Vós estáis indignados, tendes razões para isso, mas esperem que o Senhor está para vir. E quando Ele vier, pois bem, eles vão ficar com as suas carnes a corroer por dentro, porque as suas riquezas... O que é que se quer dizer que vão ficar enferrujadas e tudo? O que é que se quer dizer? Quer dizer que as suas riquezas não valem quê? Não valem nada. Lembram-se daquela parábola que Jesus disse de um indivíduo que era muito rico e depois ainda teve mais colheitas e diz: o que é que eu vou fazer com tantas colheitas? Bom, já sei o que é que vou fazer. Vou deitar os meus celeiros abaixo, vou criar novos celeiros e vou lá guardar tudo. Ele diz: ó louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens guardado será para quem? Vocês têm... E é isto que me faz acalmar, irmãos. Quando eu olho para estas pessoas que, à base da injustiça, à base da fraude, que está aqui dito essa palavra, estão a ficarem cada vez mais ricos, eu fico calmo, sabem porquê? E fico paciente, sabem porquê? Porque eu sei que eles não vão muito longe. São loucos. Estão a acumular para quê? Vão perder tudo. E depois têm que dar contas àquele que é o grande juiz reto e justo. Vocês lembram-se, e vamos terminar com isto, lembram-se de uma vez o salmista, no Salmo 73, ele ficou revoltado também. Ficou revoltado por ver pessoas que prosperam quando são pessoas que são ímpias e injustas. Eu já tenho ouvido muitas pessoas, mesmo crentes, estarem revoltados e têm razões para isso. Reparem, não é errado nós nos indignarmos. É errado é querermos dar asas a essa nossa indignação e fazermos justiça pelas nossas próprias mãos. Isso é que é errado. Não sei se me faço perceber. Termos um sentimento de indignação, reparem, se não tivéssemos, isso é que era mau sinal, porque, reparem, Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. E se nós somos seguidores de Deus, pois bem, não só nós devemos refletir o seu amor, mas também devemos refletir a sua justiça. E o que é injusto é injusto. Não podemos dizer que uma injustiça é uma coisa justa e ficar indiferentes, como se aquilo fosse tudo muito bem. Portanto, é legítimo e é lícito nós nos indignarmos. Agora, o que não é lícito é nós darmos asas, repito, a essa indignação e fazermos justiça pelas nossas próprias mãos. Porquê? Porque a Bíblia diz que o Senhor diz: a mim me pertence a vingança. Conhece essa passagem? Venham comigo ver então o Salmo 73. Salmo 73. Então, aqui o salmista no Salmo 73 diz o seguinte: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Agora reparem o que ele diz, versículo 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. E reparem, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. E porquê que ele teve quase sob o ponto iminente de se desviar? Olha o que ele diz a seguir: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Eu pergunto, irmãos, neste mundo em que nós vivemos e com a experiência de vida que todos vós que aqui estáis certamente tendes, porque basta nós passarmos uns anos na vida que vamos adquirindo essa experiência, é só as pessoas simples, honestas, que prosperam na vida? Ou muitas vezes são aqueles que são os mais desonestos que prosperam? E aqueles que são honestos muitas vezes dizem: epá, bolas, pá. Então, mas eu ando-me aqui a matar todos os dias, a trabalhar de forma honesta. Epá, e aqueles ladrões, pá, aqueles bandidos, pá, fazem tudo e mais alguma coisa, e fazem todo o tipo de falcatrua e vigarice, pá, e tem uma boa vida, pá, nada lhes acontece. Eu não só já vi isto com os meus olhos, como já ouvi muitos testemunhos de pessoas indignadas por causa de pessoas que prosperam dessa forma. Nunca vos aconteceu ver ou sentir isso mesmo? Pois bem, não se assustem, porque vocês estão em boa companhia, estão em companhia do salmista, que também viveu esse sentimento. E reparem então o que é que ele diz. Ele dizia, no versículo 4, para eles não há preocupações. Ou seja, ele achava que estas pessoas, portanto, não tinham preocupações, Então, como diz Tiago, todos os dias são dias de festa, de matança, quer dizer, andam de festa para um lado e para o outro, não têm preocupações nenhumas. Mais, o seu corpo é sadio e nédio. Pois bem, não trabalham muito, não há de estar sadio o corpo. Embora o trabalho nos faça bem. Mas estas pessoas, pois bem, dão-se ao luxo de, pois bem, terem um bom corpo, porque o corpo não é desgastado pelo trabalho intenso. Estão a entender-me? Bem, é o que está aqui escrito.
Não partilham, versículo 5, das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Não se esqueçam que aqui o salmista está a testemunhar aquilo que ele sentia, que tinha sentido interiormente. Versículo 6, daí a soberba que os cinge como um colar, ou seja, é como se andassem com um colar de soberba, todos inchados. Mais, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Pois bem, têm muito tempo para fantasiar, pudera. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Ou seja, para além de serem indivíduos que pouco respeitam o seu semelhante, falam com a boca cheia do pior que há em termos de linguagem de Deus e das coisas. É o que o salmista está a dizer. E, no entanto, esta gente prospera. Boas vidas, grandes carros, grandes mansões, grandes vidas, viagens, tudo. Bom, estou a atualizar para os nossos tempos. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Ainda mais, quer dizer, há uma parte da população que é tão estúpida que olha para esta gente e, devido à sua aparência de riqueza, que acha que são os grandes senhores e ainda se põe a sorver as suas ideias e os seus hábitos de vida, quer imitá-los. Eu me pergunto muitas vezes, já agora deixem fazer aqui um parênteses, irmãos, para dizer, porquê que vocês acham que aquelas revistas que eu chamo, aliás, não sou eu só que chamo, já há muitos anos atrás, tinham esse título, literatura de cordel. Já ouviram falar nesta expressão, literatura de cordel? O que é a literatura de cordel? Pois bem, Marias e gentes e não sei quanto, eu nem sei o nome dessa... Maria sei, porque aquilo já tem tantos anos e... Porquê que era chamada literatura de cordel? Porque antigamente nas bancas punham lá um cordel pendurado e punham lá com umas molas da roupa, revistas penduradas. Bom, porquê que vocês acham que essas revistas têm tanto sucesso? E há tanta gente que compra aquilo? Para mostrar quem? Para mostrar as pessoas VIPs, entre aspas. É os políticos, é os que são famosos por serem atores, atrizes, não sei quanto. As pessoas olham para aquilo para ver a vida daquela gente. E nem se apercebem que muitas dessas vidas são vidas totalmente podres. E porquê que têm curiosidade em seguir a vida dessas pessoas? Está aqui. No tempo do salmista faziam a mesma coisa. Quer dizer, eles eram os grandes e os que dominavam os outros e depois os pequeninos muitas vezes ainda se punham a olhar para eles como se fossem grandes senhores. Que tristeza. Versículo 11. E diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Ou seja, para eles vivem como se Deus não existisse. E Deus não tivesse conhecimento de nada. Versículo 12. Eis que são estes os ímpios. E agora reparem, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Está aqui o salmista a falar de uma classe semelhante àquela que o apóstolo Tiago fala? Absolutamente. E agora reparem, continuem a ler comigo. Versículo 13. Com efeito, olhem a conclusão a que ele chegou. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Ou seja, o salmista chegou à conclusão, mas afinal, porquê que eu sou honesto? Então, se aquela gente é tão desonesta e prospera, o que é que eu ando aqui a fazer na minha honestidade? Não se esqueçam do que ele disse a princípio. Os passos dele quase que se iam resvalando, porque ele sentiu-se quase tentado a fazer o quê? A entrar no mesmo jogo. Se eles são desonestos e prosperam, olha, eu vou-me borrifar para a minha honestidade e vou entrar no mesmo esquema deles e vou fazer o mesmo. Mas um dia, Deus deve ter conduzido os passos deste homem até ao seu santuário. Querem ver o que é que ele diz a seguir? Se eu pensara em falar tais palavras, versículo 15, já teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isto, achei muito pesada a tarefa. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, e eu acredito que quando ele entrou no santuário de Deus foi para quê? Foi para ir observar o santuário? Quando alguém entra no santuário, ainda há pessoas hoje, na sua humildade, na sua fé, vão às vezes entrar dentro das igrejas católicas, na sua humildade, para quê? Para estarem recolhidas, para orarem, enfim, no conhecimento que têm, muitas dessas pessoas, eu acredito que sim, fazem honestamente. Então, o salmista entrou no santuário para quê? Certamente para se comunicar com Deus, e enquanto ele estava comunicando com Deus,
Deus lhe revelou algo à sua mente. Olha o que ele diz no final do versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Versículo 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda assim ao Senhor ao despertares quê? O que é que isto quer dizer? Quando finalmente chegar o momento em que Deus diz, agora acabou. Isto corresponde a um despertar de Deus. Parece que até ali Deus estava em stand-by, estava a dormir. E agora Deus acorda. E quando acorda é para fazer justiça. Ao despertar, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, reparem, ele fala do coração e das entranhas. O que é que quer dizer? Quando nós estamos totalmente indignados, parece que sentimos as nossas entranhas a mexerem-se cá dentro. Tal é a indignação. Foi isto que o salmista viveu. E agora reparem, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Foi necessário este homem ter ido à presença de Deus e ter recebido de Deus uma inspiração para compreender qual era o fim dessa gente. Irmãos, temos que copiar o exemplo dessas pessoas, temos que seguir o modelo deles, temos que nos sentir indignados porque eles prosperam temporariamente. Mas prosperam em quê? Em acumular riquezas? Riquezas essas depois ficam todas cheias de traça e de ferrugem? Lembra-se o que é que o Senhor disse? Que nós devíamos pôr as nossas riquezas aonde? No banco do céu. Devíamos pôr as nossas riquezas no céu. Bom, pôr as nossas riquezas no céu não significa certamente que vamos mandar o nosso dinheiro para a NASA pôr o nosso dinheiro num foguete e mandar para o espaço. Não é nada disso. Estou a brincar. Nós devemos pôr o nosso dinheiro onde ele deve mais florescer. E onde ele deve mais florescer é na causa de Deus, irmãos. Para nós podermos avançar com os nossos recursos materiais e outros, com os nossos recursos financeiros, também com os dons que o Senhor nos deu, fazer avançar o reino de Deus. Há essas pessoas que estão ricas e que maltratam os outros. Pois bem, quando nós atinamos com o fim deles, como o salmista, não os invejamos mais. Até dizemos assim, desgraçados. Nem sabem para onde é que caminham. Irmãos, estão a ver então como é que vai ser a sociedade dos últimos dias? Uma sociedade em que a economia está a funcionar a pleno gás, mas essa economia está na mão de quem? De uns poucos, que são os grandes ricos, que dominam essa mesma economia. E quando eu vos disse há bocadinho que nós estamos a ver uma mudança de paradigma, sabem o que é que eu acredito que está a passar? A economia estava na mão de muitas pessoas. Pois bem, esses grandes senhores do capital, isto quase parece a linguagem de alguns partidos políticos, mas não estou aqui a utilizar esta linguagem com essa intenção. Aqueles grandes senhores, o que eles querem é que a riqueza não esteja distribuída por muitas pessoas. Eles querem que a riqueza esteja concentrada nas suas mãos. E depois eles é que põem e dispõem de tudo. É isto que está a acontecer atualmente. E nós devemos, como povo de Deus, estar alerta para aquilo que a Bíblia nos revela. Fazer a nossa parte. Quando nós vimos injustiças à nossa parte, nem que tenhamos que ir ao santuário do Senhor, meus irmãos, ou ir à palavra de Deus, para que Deus nos ajude a sermos pacientes até à sua vinda, porque a sua vinda está para breve. E quando o Senhor vier, Ele dará a justa retribuição a cada um segundo as suas obras. Irmãos, quando nós temos esta visão, nós andamos calmos. Ele não é verdade. Nós andamos calmos. Só não devemos andar calmos se alguma coisa ainda na nossa vida não está em harmonia com a vontade de Deus. Aí sim, devíamos preocupar-nos. E o meu apelo aqui esta noite, e aqui termino, é, irmãos, que cada vez mais, pela graça do nosso bom Deus, nós possamos pedir ao nosso Deus, é este o meu desejo, é esta a minha oração todos os dias, Senhor, que em tudo quanto eu pense, diga e faça, tudo possa estar em harmonia com a tua vontade. Digo-vos, irmãos, não há alegria maior na nossa vida do que nós vivermos inteiramente segundo a vontade de Deus. Vivemos uma vida calma, tranquila. Podemos não ter os bens materiais que outras pessoas têm. Que interessa? Há tantas pessoas que têm mundos e fundos. São felizes por isso? Eu, quando trabalhei como enfermeiro, uma parte desses anos em que eu trabalhei foi em psiquiatria. Trabalhei num hospital psiquiátrico em Lisboa. E esse hospital psiquiátrico fechou no verão passado, agora no passado mês de junho, Hospital Miguel Bombarda,
Era um hospital que cobria uma determinada zona geográfica da cidade de Lisboa e arredores. E uma zona que cobria era a zona da linha, chamada linha de Cascais, que é, como vocês devem saber, digamos, ali naquela linha onde estão as pessoas mais ricas de Portugal. E então, eu algumas vezes cheguei a ver algumas pessoas que vinham de lá, que eram pessoas de altos títulos. Algumas vezes colegas me diziam: olha, sabes, este trabalha não sei onde, este é daqui, este é da televisão, este é não sei quê, não sei o que mais. Sabem quando é que eles vinham lá? Era de noite. Vinham às consultas de psiquiatria à noite, certamente para ninguém os ver. Alguns vinham para se consultar eles próprios, outros era por causa de problemas com os filhos. E quando eu me apercebia, às vezes eu estava lá no consultório com os psiquiatras assistindo, e eu me apercebia que aquelas vidas eram vidas que, na aparência, pois bem, eu imagino aquelas casas lá da linha de Cascais, grandes mansões, grandes carros, eles tinham tudo o que era material, mas interiormente eram vidas destroçadas, despedaçadas, podres. Digo-vos, foi ali que eu comecei a ter pena desta gente. Disse: puxa, caramba, prefiro ser pobrezinho como sou do que ter uma vida como estas pessoas têm e psicologicamente eles estão arruinados, estão inquietos. Oh, meus irmãos, quanto mais vale nós termos paz no Senhor, nem que tenhamos pouco. A Bíblia diz-nos, e vou terminar com este texto, venham comigo ler no Salmo 37, é uma promessa maravilhosa que Deus faz aos seus filhos. Salmo 37, desculpem que hoje já ultrapassei um bocadinho mais do tempo, Salmo 37, e vamos ler o versículo 25. Esta é uma certeza que a palavra de Deus nos dá, irmãos. O salmista diz o seguinte: fui moço e já agora sou velho. Portanto, ele escreveu isto já na sua velhice. Porém, jamais... O que é que quer dizer a palavra jamais? Já repararam no peso destas palavras? Jamais quê? Jamais viu o justo quê? Desamparado, nem a sua descendência a quê? A mendigar o pão. Isso foi só válido no tempo de Davi? Ou será que é válido nos nossos dias? Certamente que é válido nos nossos dias também. Que possamos nos apegar a esta certeza e ter a certeza, mesmo que nós estejamos a caminhar, porque estamos mesmo, para tempos difíceis ou trabalhosos, como diz o apóstolo Paulo, estamos a caminhar para uma sociedade que será cada vez mais materialista, sociedade essa que fabricará cada vez mais, entre aspas, pessoas egoístas, avarentas, que só querem para elas. Vamos finalmente, como povo de Deus, enfrentar um decreto que não nos permite comprar nem vender. Mas uma coisa é certa: Deus estará com os seus filhos, assim como teve com o seu povo no deserto. O que é que há no deserto para comer? Nada. Há areia e pedras. Se dá para comer, não dá. Passaram fome enquanto lá passaram pelo deserto 40 anos? Nunca passaram. E acham que o Senhor vai deixar o seu povo no tempo do fim passar fome ou dificuldades? Irmãos, tudo o que nós temos que fazer é colocar a nossa vida em harmonia com a vontade de Deus e esperar no Senhor. Ele providenciará a todas as nossas necessidades. Que essa possa ser a experiência de cada um de nós. Amém.